E a igreja lá tinha o hábito de bater palma. Aí todo mundo bateu palma e o pastor, ele não conseguia se encontrar nas palmas. Aí ele percebeu que eu percebi a dificuldade dele. Ele falou assim para mim: eu sou desafinado até na palma. Se você percebe que você não tem jeito para coisa, o teu chamado é outro. O teu chamado é outro. Não fica triste não. Eu queria cantar, mas ninguém me quer. Peraí. O reino de Deus tem muita coisa para ser feita. Já pensou se todo mundo fosse cantor? Quem ia ser para pregar? Mas ele chamou alguns para cantores, e outros para pregadores, e outros para visitar, e outros para amparar o necessitado. Se a sua vocação é para cantar, primeiro, uma vida consagrada. Segundo, cuide da sua voz. Não é isso? Eu gosto de tomar café, mas café é um veneno para quem canta. Então, se hoje é dia de cantar, cuida da voz. Sabe por quê? Nós servimos um Deus que Ele está entronizado entre os louvores. Na Bíblia, tem um livro que fala sobre o arrebatamento, tem um livro que fala sobre a criação, tem um livro que fala sobre o amor, mas o maior de todos os livros fala sobre o louvor. Ele habita no meio dos louvores. E ele tem anjos, arcanjos e querubins que cantam a eternidade inteira. Agora, você sabe quando é que o céu para te ouvir? Sabe quando ele para para te ouvir? Ele para para te ouvir porque Deus lá do céu, imagina que ele fala assim: ó, quando a Marael vai cantar agora. Alguém vai falar assim: pronto, esse pastor vai começar a querer dizer que isso está na Bíblia. Eu estou falando do que eu estou imaginando. Então acompanhe meu raciocínio. Eu vou parar para ouvir ele, sabe por quê? Porque quem está aqui em cima não tem estresse, não tem dor de cabeça, não tem TPM, as irmãs. Os anjos não tem isso. Não tem dívida para pagar, não tem filho dando trabalho, né? Não tem nada disso. Aí o céu para ouvir você que está cantando toda essa dificuldade, mas com o coração alegre, está louvando ao Deus que você sabe. E quando você canta, você é usado por Deus para que alguém, através desse louvor, seja alcançado pela palavra. Alguém, através desse louvor, seja alcançado pela palavra. Então, coralistas, não sei nem se usei o termo correto. Coralista? Não sei. Sim. É isso? Então, vamos lá. Também. Vida consagrada. Cuida da voz. Porque ninguém na igreja aprende mais do que quem está no coral. Quando você vem, você que não participa do coral, você vem para o culto e você senta aí. Você ouve a palavra, você é curado, você é transformado, você sai daqui dando glória a Deus. O coralista já veio antes de você umas 3 vezes preparar um louvor. Não é isso? O coralista aprende. Por que ele aprende mais? Porque dele é mais exigido, não só na arte musical, mas na palavra profética que ele lança. Amém. Quando você abrir a tua boca para cantar, creia naquilo que você canta, porque é a palavra de Deus. Não é para alguém para você, não. Não. É a palavra de Deus. Quando você abre a boca para cantar, cante com autoridade, porque você está dizendo que Ele é assim para quem ouve, e Ele é assim para você. Aleluia. Ele disse, embasado em todas essas verdades, eu te louvarei. Se você olhar do Salmo 1 ao Salmo 150, todos os salmos vão falar da grandeza de Deus. Os cânticos de degraus, que vai do Salmo 121 até mais ou menos o 135, eles vão começar falando da dificuldade. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É um clamor humano. O que ele responde? Eu sou o Pai do Senhor. A tua igreja não pode existir, mas a tua palavra final tem que ser de novo. Porque você está aqui, não é porque é bom, é porque Ele escolheu, e escolheu de qualquer jeito. Não. Escolheu de qualquer jeito, não. Deixa eu dar uma olhada na Zona Leste.
Dá uma olhada na Zé, eu vou separar uma turma para Maraial, uma turma para Lamanga, uma turma para Unida. Não. Ele escreveu lá, eu quero esse. Eu quero esse. Você escolheu